Antes de nós darmos continuidade àquele assunto que começamos na semana passada, gostava de dizer que a razão por que nós temos ali o PowerPoint, que não tivemos na semana passada, foi porque a nossa irmã Kel, onde é que ela anda? Foi com o bebê lá para cima, que é a esposa de Jeremias, no fim do culto, no domingo, veio falar comigo, dizer, não era tão bom se pudéssemos ter um apoio ali daquilo que falou e tal e não sei o quê. E eu vi logo a dimensão do trabalho que isto dá, não é? E eu disse, vou tentar atentar para essa sugestão. E ela diz assim para mim, não é uma sugestão, é um pedido. E eu entendi aquela sugestão e aquele pedido como uma ordem. Diz assim, estou tramado. Se tivesse aqui o irmão Alberto, diz assim, Alberto, estou tramado. Mas antes de nós continuarmos a ver aquilo, eu vou fazer depois uma retrospectiva muito rápida, sem entrar em detalhes, por quem quiser vai à internet, e na internet, no site da igreja, tem acesso a essa mensagem de domingo passado, que não tendo tido o apoio dos slides, o Paulo fez um trabalho brilhante de incorporar os slides a posteriori, encaixando-os no tema que foi tratado na semana passada. Mas antes de nós começarmos a tratar do assunto, eu tenho aqui um poema da nossa irmã Anabela, que é baseado na mensagem do nosso irmão David Gomes, quando ele pregou sobre escapando de Emaús. Então eu vou tentar dizer esse poema, que certamente todos nós ainda temos bem presente essa mensagem, e depois ela certamente vai dar uma cópia ao nosso irmão David, uma cópia direita do poema. Mas o poema diz assim, escapando de Emaús, ao longo da nossa vida, carregando nossa cruz, quantas vezes nós trilhamos o caminho de Emaús? Podem abrir vossas Bíblias para entender o relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Tinha, pois, Jesus morrido e as mulheres de madrugada, quando chegaram ao túmulo, viram a pedra tirada. Levaram especiarias que haviam preparado e, entrando no sepulcro, o corpo não foi achado. Estavam atemorizadas. Junto delas, de repente, eis que elas veem dois anjos com vestes resplandecentes. Por que o vivente buscais? Ele já ressuscitou, entre os mortos não está mais. Disto ele vos falou. Convém que o Filho do Homem, que seja crucificado, sofra às mãos dos pecadores, mas depois ressuscitado. Então elas se lembraram, voltando foram contar aos 11 e a todos os outros o que se estava a passar. Anjos? Ai, eles acharam tudo aquilo uma tolice. Nelas não acreditaram, pensaram que era doidice. Mas Pedro se levantou, para o sepulcro correu, somente viu os lençóis, muito admirado cedeu. O Senhor os preparou para o que ia acontecer, mas ficaram bloqueados, como quem não pode ver. Ainda naquele dia, 2 discípulos de Emaús deixaram Jerusalém e fugiam para Emaús. Na altura, eu disse 2 discípulos de Jesus e não de Emaús, peço perdão. Ainda naquele dia, 2 discípulos de Jesus deixaram Jerusalém e fugiam para Emaús. Na altura era complicado para quem era cristão, ou mesmo quem era apóstolo, sofria perseguição. Para nós seria o dia da ressurreição, da luz, mas para os discípulos era o da morte de Jesus. De fonte de águas quentes, Emaús era cartaz, Jerusalém significa somente lugar de paz. Iam no caminho errado, tristeza no horizonte, a fonte de água viva trocavam por outra fonte. Saíram do lugar de paz por não crerem na promessa que Jesus ressuscitava, pois a dúvida era essa. Com Jesus eles andaram, viram mortos ressuscitar, viram-no dar vista aos cegos, paralíticos por andar. Próximo do caminho certo, quantas vezes nós estamos, pela nossa incredulidade, outro caminho trilhamos. Mas sobre o que sucedera, entre si iam falando. O Senhor se aproximou, com eles foi caminhando. Com o corpo glorificado, nova maneira de ser, não foi identificado, não o puderam conhecer. Mas que palavras são essas que andando vós trocais? Porque estão amargurados, porque é que tristes estáis? Tu vens de Jerusalém, não sabes o sucedido e das coisas tão terríveis que lá têm acontecido? Jesus perguntou que coisas? Tendo esta oportunidade, Cleófas aproveitou para expor a sua realidade. As que falam de Jesus, um profeta poderoso, em obras e em palavras diante de Deus e do povo, e os principais sacerdotes
príncipes o entregaram à condenação de morte e assim o crucificaram. Nós pensávamos que ele viesse para Israel redimir, que ele seria o Messias, o que havia de vir. Ainda não tinham entendido de Jesus sua verdade, que ele morreu pelos pecados deles e os de toda a humanidade. Vê-se esperanças desfeitas, traços de decepção, muita incredulidade, desânimo, desilusão. Oh, falhos de entendimento, Jesus os repreendeu. Não estava profetizado tudo quanto aconteceu? E começando por Moisés e por todos os profetas, semeava as Escrituras naquelas mentes desertas. Sentem o coração pulsar pela sua autoridade, como espada o penetrar da palavra da verdade. Chegaram ao seu destino. Jesus não ia parar, mas então o convidaram para com eles ficar. E estando todos à mesa, Jesus abençoa o pão e com eles o divide, abertos seus olhos são. Jesus lhes desaparece, pois eles o conheceram, e logo na mesma hora para Jerusalém correram. Não deviam ter deixado Jerusalém e o seu povo, mas já não havia medo, tudo se tornaram um renovo. Novas forças, alegria, Ele nos vai premiar. Vamos, pois, contar aos outros o nosso testemunho dar. Todos os outros reunidos, ao chegar, eles encontraram, e como foi no caminho, aos 11 eles contaram. Como ele foi conhecido, assim no partir do pão. E os 11 lhes disseram que ele apareceu a Simão. Isso eles não sabiam, que a Simão tinha aparecido. Ficaram entusiasmados, Jesus tinha ressurgido. Já não tinham mais receio, felizes seus corações. Nele até ganhavam forças para enfrentar leões. Quantos crentes há que vivem sem a Jesus conhecer, sem o caminhar com Ele, mas bênçãos querem colher. Não estudam as Escrituras, vivem de incredulidade e seguem o seu caminho sem crer em toda a verdade. Só através da palavra se conhece o Senhor. Se queres sua companhia, Ele está ao teu dispor. Ele será o teu guia, tua força, tua luz. Quando te apartas dele, estás a ir para Emaús. E é este poema, e que grande poema, pela graça de Deus, não somente em extensão, mas em qualidade, pela graça de Deus. Ora bem, na semana passada nós falamos sobre a importância da palavra de Deus bem manejada, certo? Procura apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Falamos sobre o significado do que significa manejar. Na Bíblia quer dizer dividir. A linguagem do apóstolo Paulo é dos sacrifícios levíticos, em que eles tinham que partir o sacrifício em 3 partes, ou seja, tinham que dividir o animal, a oferta, em 3 partes, e dar a quem pertence cada uma das partes. Não podia ser de qualquer maneira. É assim que se faz na Bíblia. Deve-se dividir a Bíblia e dar a cada parte o que pertence a cada parte. Aos judeus, os judeus, aos gentios e à Igreja de Deus. Falamos sobre isto, não vou molhar mais no molhado. Quem não divide as Escrituras cai numa grande confusão. É como a ideologia do género, como eu acabei de dizer na semana passada. Estão a pôr as crianças todas numa casa de banho única. Isto gera confusão. É preciso dividir. Meninas para um lado, rapazes para o outro. Quem não divide causa confusão e gera confusão. É uma boa ilustração até, esta questão atual, para a questão da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é literal. Cuidado com alguns que olham para a Bíblia alegoricamente. E isso é a mãe de muita heresia. Porque se a Bíblia não quer dizer o que diz, quem é que me vem dizer a mim o que é que ela quer dizer? Não. Quando Deus fala e escreve, Ele quer dizer o que diz. E Ele diz o que quer dizer. É mesmo aquilo que está lá. É literal. Não é para nós agora, e tal, Ele disse, mas quer dizer... Não. O que Ele diz é o que Ele diz. E quando Ele, dizendo uma coisa, quer dizer outra, com aquilo que Ele diz, Ele mesmo diz essa outra coisa. E citei o exemplo das 7 cabeças que ele disse que João viu, que são 7 montes. Portanto, só ele próprio é que autoriza a dizer, olha, as 7 cabeças não são 7 cabeças mesmo, são 7 montes, ok? E é assim que se deve manejar a palavra da verdade. Cuidado com a transformação da Bíblia, portanto, em alegorias, que isso causa muita... E o calvinismo, como nós temos estado a ver também, é fértil nisso. E é preciso muito cuidado. Depois falamos sobre a importância de não esquecermos, de não adormecermos. A nossa propensão a esquecer é adormecer. E por isso o apóstolo Paulo, por um lado, e o apóstolo Pedro, por outro lado,
ele dizia sempre as mesmas coisas, era segurança para eles, e o apóstolo Pedro disse que enquanto estivesse vivo, queria despertá-los com admoestações, e eu não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Portanto, tanto Pedro como Paulo, conhecendo a natureza humana e a nossa tendência para esquecer, para adormecer, ele entendia que era preciso falar sempre disto. E eu sinto a necessidade de falar sempre acerca disto, porque é segurança para vós. Depois, uma das coisas que eu quis procurar mostrar é que há uma grande diferença entre arrebatamento e a vinda de Cristo à Terra. Muita gente faz confusão. Quando se fala da vinda de Cristo, todo mundo sabe que Cristo vai voltar. Todo mundo, entre aspas. Mas quando se fala da vinda de Cristo, muita gente faz uma grande confusão. E confunde as passagens que têm a ver com o arrebatamento da igreja com as passagens que têm a ver com a vinda dele à Terra. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o Senhor encontrar crentes no ar, outra coisa é o Senhor encontrar crentes na Terra. Estamos a falar de duas realidades. Uma é um encontro nos ares, outra é um encontro na Terra. Falamos também acerca disso. Depois, uma coisa muito importante é termos a noção de que os Tessalonicenses, a quem Paulo escreve estas duas cartas, a primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta aos Tessalonicenses, sabem que o apóstolo Paulo só esteve lá 15 dias, 3 semanas com eles. E nesses 15 dias ou 3 semanas levantou-se uma perseguição tão atroz que Paulo teve que sair de Tessalónica, rapidamente, senão matavam-no. Não mataram a ele, mas mataram muitos outros crentes lá. E alguns morreram. E a aflição era tão grande, a tribulação era tão grande, que alguns pensavam que estariam já na grande tribulação, que precede a vinda do Senhor à Terra. Que é uma aflição como nunca houve, nem tão pouco há de haver, diz a Bíblia. E eles pensavam, estamos na grande tribulação, certamente. E, portanto, a vinda do Senhor à Terra está iminente. E o apóstolo Paulo diz, não, calma aí. Isso não é assim. Vocês não estão nada, vocês estão numa grande tribulação, não estão na grande tribulação. E sobre isso o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e no capítulo 5 da primeira carta, ele diz, Jesus nos livra da ira futura. E, portanto, nós estamos poupados à ira futura. E o capítulo 5 diz também, que está ali, onde é que está? Versículo, aqui a parte final, na parte final, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Portanto, e aqui eu fiz uma salvaguarda muito importante, que é, como vocês podem verificar, duas palavras muito importantes, que é a palavra ira, que eu não cito aqui o versículo, mas está no capítulo 1 e versículo 10. O capítulo 1 e versículo 10 diz, Jesus nos livra da ira futura. E em Tessalonicenses 5:9, lemos aqui que Deus não nos destinou para a ira. E, portanto, eu tive o cuidado de explicar que no juízo final não há ira. Ok? Porque no juízo, porque muita gente pode pensar, quando lê aqui que Deus não nos destinou para a ira, que Jesus nos livrou da ira futura, e que lemos aqui que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, para a aquisição da salvação, muitos podem pensar que isto se refere ao juízo final, no grande trono branco, quando Deus for julgar todas as pessoas, ok? Não é, porque no juízo final, no grande trono branco, não há ira, não há emoções. Um juiz tem que pôr do lado de fora da porta as suas emoções. O que lá vai acontecer é, abrem-se os livros, e é de acordo com o que está com os livros, não há cá emoções nem sentimentos. Deus no juízo final não vai revelar emoções nem sentimentos. Mas em relação à grande tribulação, sim, há ira. E já vamos ver um pouco hoje, que não vimos na semana passada, acerca disso. Livres da ira não é o mesmo que livres da condenação eterna. Na condenação eterna, no trono branco de Deus, não há ira há na grande tribulação. E depois eu aqui explico isto em detalhe, não vou, quem quiser vá ouvir a mensagem que está lá na semana passada. Depois eu chamei a atenção para o facto de que o problema de muita gente não divide a Bíblia, cá está, não divide a Bíblia e cria confusão, é que a palavra salvação não se refere sempre a sermos livres da condenação eterna. A Bíblia fala de 3 tempos da salvação. A Bíblia diz que eu fui salvo, passado, que eu estou a ser salvo no presente e que eu vou ser salvo no futuro. E quando Paulo fala da salvação na carta aos Tessalonicenses, naquela passagem atrás, que eu vou
voltar, que é para vocês verem, quando eu falo aqui, Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, esta salvação aqui é futuro, não é a salvação dos nossos pecados, mas é a salvação da presença do pecado, que é quando o Senhor vier em poder e grande glória, não é? Ou melhor, quando o Senhor vier arrebatar a igreja, os nossos corpos são arrebatados e transformados. E, portanto, eu serei salvo da presença do pecado. O pecado já não vai mais atrapalhar. Até agora o pecado está cá, certo? Ou seja, eu já fui salvo da condenação do pecado. O pecado já não me condena. Fui salvo. Isto é salvação tempo passado. Eu estou a ser salvo do poder do pecado. O pecado tem muito poder e eu tenho que ter cuidado porque o pecado ainda habita em mim. Se eu não tiver cuidado, o poder do pecado vai-me atrapalhar. Ok? E no tempo presente, Deus está preocupado em livrar-me do poder do pecado. E vai chegar o dia no futuro em que Deus vai-me livrar ou vai-me salvar, tempo futuro da salvação, da presença do pecado. O pecado deixa de habitar no meu corpo, eu sou transformado num corpo glorioso semelhante ao do Senhor, já sem pecado, e vai ser assim. E, portanto, é disto que o apóstolo está a falar. Todo o contexto da passagem mostra que é isso. Estamos a falar de ira, não estamos a falar de juízo final, estamos a falar da grande tribulação. Aliás, o versículo até estava aqui também repetido. Portanto, a salvação tem 3 tempos, já falei acerca disso, e o contexto da carta revela que estamos livres da ira da grande tribulação, e este versículo é claro. Portanto, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Ok. Depois, na segunda carta aos Tessalonicenses, isto é na primeira carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, quando o apóstolo, e eu aqui queria dizer, posso já dizer, o diabo é muito insidioso, ele é manhoso, é astuto. O apóstolo Paulo, na primeira carta, disse-lhes assim: olha, eu não quero que vocês fiquem sem esperança como os demais que não têm esperança. E vou-vos dizer uma coisa que era um segredo, que era o arrebatamento. Diz assim: quanto aos que morreram, calma. E eu quero que vocês se consolem uns aos outros com estas palavras. Eu tenho uma revelação para vos dar que vos vai servir de consolação. Ok? E então ele fala-lhes do arrebatamento, que é uma alegria sabermos que aqueles que morreram, os nossos entes queridos, os nossos amigos, por perseguição ou por morte natural, não importa, um dia vamos todos ser transformados, os que estiverem mortos ressuscitam, nós estivermos vivos, somos transformados e vamos ao encontro do Senhor aos ares. E o apóstolo escreveu esta carta para falar-lhes acerca disso. E na primeira carta, no capítulo 5, ele fala no capítulo 4, depois no capítulo 5 diz: olha, e quanto à questão da grande tribulação, por outras palavras, já lá vamos ver, daqui a nada, vocês não estejam com medo, porque nós não temos nada a ver com aquilo. Porque em relação a nós, está aqui escrito: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Não é aqui, não é esta passagem. Peço desculpa. Onde é que está a passagem? É esta. Porque Deus não nos destinou para a ira, no capítulo 5, estão a ver, no fim da carta, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora bem, o que é que eu quero chamar a vossa atenção para isto? O diabo não desarma. E então o diabo começou a querer enganá-los de outra maneira. Já lá vamos, ok? Já lá vamos. Vamos ver como é que ele foi insidioso, como é que ele foi astuto, a querer enganá-los, a tentar mostrar: não, vocês estão na grande tribulação. E por isso ele escreve uma segunda carta. E na segunda carta volta outra vez a falar acerca do assunto. É isso que nós vamos ver daqui a nada. Ora bem, e por isso, a dada altura, ele, na segunda carta, diz isto que está aqui, que é: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação tempo futuro. Ok? Todo o contexto vai mostrar isso, já lá vamos ver. Para alcançardes a glória, tem a ver com a glória, o corpo glorificado, etc. Então, quando as palavras salvo ou salvação são usadas na Bíblia, não devemos saltar para a conclusão, em cada passagem onde aparece a palavra salvação, que aquilo significa salvação da condenação dos nossos pecados. Ok? Pelo contexto desta passagem, nós vemos claramente que a salvação aqui é a salvação tempo futuro, a salvação da ira. Ok? Portanto, isto é importante ter a noção disto. Isto é a repetição do versículo. E depois, eu terminei na semana passada aqui.
Eu na semana passada terminei aqui. E então chamei a atenção, aproveitei de uma forma muito rápida, aproveitei para dizer que é preciso cuidado com o calvinismo. Não é? Porque o calvinismo não faz diferenças, não divide nada, é tudo igual. E depois é confusão, não é? E depois é confusão. E esta passagem que está aqui, segundo aos Tessalonicenses 2, 13 a 14, esta salvação e a eleição, estão a ver aqui a eleição que o calvinismo desvirtua a verdade da eleição. A Bíblia diz aqui que Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação, mas esta eleição para a salvação eu vou recordar as palavras do nosso irmão Alberto que podem ajudar, quando ele falou no assunto. A eleição, a verdade da eleição na Bíblia não tem a ver com pecadores perdidos, tem a ver com santos, pessoas salvas. Deus nunca na Bíblia vemos Deus eleger um perdido para ser salvo. Nós na Bíblia vemos Deus eleger santos para privilégios. E estes santos aqui foram eleitos para o privilégio de serem salvos da ira futura. É um dos privilégios que nós temos. Fomos eleitos, nós como igreja fomos eleitos para sermos salvos da ira futura. Nunca na Bíblia vocês leem de um perdido ser eleito para ser salvo. Isso não existe na Bíblia. Seria a maior injustiça que Deus cometeria. E Deus não é um Deus injusto, é um Deus justo. E Ele dá oportunidades iguais a todos, não elege uns, escolhe uns, olha, deixa cá. Como diz o irmão Alberto, ele tem uma maneira muito própria, como vocês sabem, de apresentar as coisas, diz assim, olha, o José tem boa cara, eu vou salvar, o José da Gato, tu vais ser salvo. Oh não, tu não tens hipóteses, esquece. Então, Pedro, tu vens. Percebe a ideia? Deus não faz assim. Aliás, a salvação é para todos, Deus amou o mundo todo. Ok? E Deus diz mesmo, não quer que ninguém se perca. Ele não quer que alguém se perca. E vêm estes indivíduos que não dividem a Bíblia, confundem tudo e baralham-se a eles e baralham quem os ouve. Ok? Portanto, muita atenção a este pormenor, que é um pormenor muito importante. Portanto, vemos a confirmação aqui que a eleição não tem nada a ver com descrentes, para se tornarem crentes, como dizem erradamente os calvinistas, mas com crentes a receberem bênçãos e privilégios. Ok. E agora sim, vamos entrar naquilo que eu quero falar. Agora eu quero falar sobre isto, o dia do Senhor. Se abrirem a Bíblia, na segunda carta aos Tessalonicenses, rapidamente, tenho que procurar ser rápido, vamos ver se eu consigo ser rápido, mas sem atropelar as ideias. O versículo 1, e atenção, isto tem que ser bem lido, como eu digo ali, ok? O versículo diz assim, ora irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E ele, na primeira carta, diz, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aliás, não sei se vocês já repararam, que quando ele escreve na carta aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento da igreja, ele diz, vamos encontrar o Senhor nos ares. A palavra em inglês até é meeting. Nós vamos ter uma reunião com o Senhor nos ares. Ok? E ele está a falar da nossa reunião com Ele. E ele está a falar do arrebatamento. Ele no capítulo 2 está a dizer assim, irmãos, rogamos pela vida do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento. Que não vos movais facilmente, e cá está o diabo, como ele é astuto, não vos movais, porque o diabo voltou à carga. E é a segunda carta, já tinha escrito uma. E ele tem que escrever uma segunda carta e tem que dizer isto, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito. Mas antes disso, eu estava ali no capítulo 5, e eu estou-vos a ler já o capítulo 2 da segunda carta, eu peço perdão. Vamos ao capítulo 5, desculpem. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estava-vos a baralhar agora as ideias. Eu pensei que estava na segunda carta, capítulo 2, e estamos na primeira carta, capítulo 5 ainda. Quando ele fala do arrebatamento no capítulo 4, ele chega ao capítulo 5, atenção, e diz assim, mas irmãos, ele primeiro fala do arrebatamento, o capítulo 4 termina com a verdade do arrebatamento, ok? E termina dizendo aqui, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Chega ao capítulo 5 e versículo 1 e diz assim, mas já acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Ora, quanto ao capítulo 4 do arrebatamento, ele diz, não quero que sejais ignorantes. Ele está a falar de uma coisa que eles não sabiam, mas agora ele vai falar de uma coisa que eles já sabem. Ou seja, da vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, da grande tribulação,
das coisas que acompanham a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, isto já estava revelado há muito tempo, todos os profetas falaram acerca disto. Daquilo que o apóstolo fala no capítulo 4 é que era algo novo, e por isso ele diz que não quer que eles sejam ignorantes. E portanto ele tem uma revelação do Senhor, dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor no capítulo 4, e fala dessa revelação. E então no capítulo 5, ele está a dizer que não sei que escreva acerca disto. Porquê? Porque vós mesmos muito bem sabeis, ou sabeis muito bem, que o dia do Senhor, e daí é que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão que todo o Velho Testamento fala dele. O dia do Senhor não tem nada a ver com a dispensação da graça. O dia do Senhor é, em suma, a grande tribulação. Não só, porque o dia do Senhor é um período de tempo que inclui o início da grande tribulação, o fim da grande tribulação, o princípio do milénio, do reino milenar, que o Senhor vai reinar aqui na terra 1000 anos, também é chamado dia do Senhor. E o fim do reino. Até ao fim do reino, tudo isto é dia do Senhor. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, pode estar a referir à grande tribulação, pode estar a referir ao milénio, ok? E todos os profetas falaram acerca disto. Mas normalmente, não é a parte dos casos, a Bíblia, quando fala do dia do Senhor, incide muito na grande tribulação. E é isto que eu quero que vocês tomem bem atenção. E ele então diz assim, não quero por aí, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, perdão, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Epá, o dia do Senhor para nós não vem como ladrão. Ok? E ele confirma no versículo 2. E ele diz, versículo 3, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão, grande tribulação, ok? Versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Duas coisas. Para nós o Senhor não vem como ladrão. Outra coisa, aquele dia é um dia de trevas e nós não estamos nas trevas. E ele diz que nós não temos nada a ver com as trevas. E vocês já vão perceber isso quando eu agora... Portanto, chamar a vossa atenção para o dia do Senhor. Notem os destaques que eu tenho ali. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Agora, muito bem. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor, muito resumidamente, tem que ser mesmo muito resumidamente. Isaías diz, eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira. Nós não estamos salvos da ira? O dia do Senhor tem a ver com ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Isto é o dia do Senhor. Estão a ver o que é que a Bíblia diz sobre o dia do Senhor? E nós não temos nada a ver com isto. Nós somos salvos disto. Estamos livres da ira, desta ira futura. Mais, Jeremias, porque este dia é o dia do Senhor Jeová dos Exércitos, dia de vingança para se vingar dos seus adversários. Chegou a altura da vingança. Lembra-se de Deus Pai ter dito ao Filho, assenta-te à minha mão direita até que eu faça com que tu calques os teus inimigos debaixo dos teus pés? Chegou o dia da vingança. O dia da vingança. Salmo 2. Leiam o Salmo 2 e vejam o que é que a Bíblia diz sobre a vingança de Deus. O Senhor se rirá deles. O Senhor vai se rir desta gente que agora anda a fazer disparates. O Senhor vai se rir deles. E sabem que o povo sabiamente diz que o último a rir é o que ri melhor. Mas, Joel, há aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. E sabem o que é que diz mais Joel? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. No dia do Senhor isto vai acontecer, isto nunca aconteceu ainda. Aliás, sabem que a profecia de Joel cumpriu-se parcialmente e ficou o relógio profético parado. Foi quando Deus salvou Saulo de Tarso. E a profecia de Joel, que Pedro disse, isto foi o que disse o profeta Joel, só se cumpriu parte do que Joel disse, porque esta parte da profecia de Joel não se cumpriu. O sol não se converteu em trevas, nem a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Sabe o que é que diz Amós? Amós diz assim, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor. Trevas, notem bem ali, trevas será e não luz. E já viram Paulo a dizer que nós não somos das trevas? Nós não temos nada a ver com aquilo. Estão a ver a harmonia das Escrituras? Tem que avançar. Portanto, nós temos que ler muito bem a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e já agora muito rapidamente. Mas, irmãos, já acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Isto é a linha profética, porque eles já conheciam, estava revelado pelos profetas. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Já li os outros versículos a seguir. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ok? Versículo 6. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E esta salvação é a salvação futura. Salvos da ira, libertos da ira. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. A nossa reunião, vamos estar sempre com o Senhor, no arrebatamento. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Estão a ver o contexto das passagens? Muito bem. Ok. Agora sim, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, rapidamente. E como vocês veem, a passagem está ali exposta, para quem não quiser ler na Bíblia, está ali a passagem, os versículos 8 a 14. Ok? E ele, como eu já disse, no princípio da segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele tem que voltar à carga. Porque eles andavam a ser perturbados. Como vocês já vão ver, daqui a um bocado já vos vou dizer, e ele explica isso no versículo 2. E ele diz no versículo 3, ninguém vos engane, porque não será assim. E depois ele continua por aqui abaixo, e ele diz que uma coisa tem que acontecer primeiro, há várias coisas que têm que acontecer, para que o dia do Senhor aconteça. E uma delas é o arrebatamento da igreja. Portanto, se nós ainda estamos cá como igreja, ninguém espera que há grande tribulação, porque não há grande tribulação para a igreja. Estamos livres da ira, ok? Outra coisa que vai acontecer é a manifestação do anticristo. O anticristo vai se manifestar. E sabem o que é que acontece para quem não divide a Bíblia direito? Já muita gente na história pôs-se a dizer que o anticristo era o Hitler, era o Mussolini, que o anticristo era não sei quem, que era este, que era aquele, que era o Papa. Eles veem o anticristo em todo o lado. E o anticristo não é nenhum deles. Epá, as coisas até podem parecer. As coisas até podem até fazer um grande sentido. E às vezes eles até fazem ali umas conjecturas que parece bater tudo certo. Mas nós não andamos por vista. Nós andamos pelo que está escrito. O anticristo não pode manifestar-se enquanto a igreja cá estiver. Ponto. Portanto, estar a falar nisso é a despropósito e enganam-se eles próprios e enganam os outros. Ora bem, e ele então diz que uma das coisas que tem que acontecer no capítulo 2 é a manifestação do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, já vou falar sobre a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, ok? É chamado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus, ou se adora. Eu acho que até pus ali, se não estou em erro, uma passagem, se não foi nesta passagem foi noutra, mas não faz mal. Mas em Mateus, no capítulo 24, sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando ele estava cá na terra, em Mateus 24, ao falar do sermão profético, que falava da vinda dele à terra, o Senhor, a certa altura, disse assim: quando, pois, virdes, aqui o que se vê é muito importante. Na dispensação da graça, nunca somos exortados para ver nada. Diz, andamos por fé, não andamos por vista. Já falei nisso na semana passada. Mas, fora da dispensação da graça, as pessoas andam pelo que veem. E Jesus disse assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, quem estiver no telhado, não deixe de ter a coisa alguma. É a grande tribulação. Reparem como é que o anticristo é aqui chamado. Já repararam? Tomem, eu vou ler outra vez. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação... Sabem quem é a abominação da desolação? É o anticristo. É chamada a abominação da desolação. A abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel falou disto. Falou do anticristo. E falou dele como a abominação da desolação. Quando virdes que a abominação da desolação, está no lugar santo. Sabem o que é o lugar santo? É o templo em Jerusalém. Ele vai dizer que é Deus. Ele vai querer ser adorado como Deus.
Que é o que Paulo está aqui a dizer no capítulo 2. Estou a ver aqui, ele a dizer: ninguém vos engane, não será assim sem que antes venha a apostasia, se manifesta o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É a abominação da desolação. Porque o templo vai outra vez ser erigido. O templo de Jerusalém vai ser outra vez erigido na grande tribulação. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Uma coisa admirável para mim, que é fantástica. Quanto tempo é que eu esteve com eles? 15 dias, 3 semanas. Ei, em 3 semanas evangelizou-os e ensinou-os e já lhes falou destes assuntos. Irmãos, quando a gente se converte, deve ser logo introduzido a estas coisas. Devemos falar aos novos convertidos logo acerca destas coisas. Isto não é para catedráticos. Nós temos que ser catedráticos, desde que nos convertemos. E temos que conhecer as Escrituras. E temos que manejá-las bem. E ele já tinha falado acerca disto a eles. Mas, entretanto, alguém estava a miná-los e a enganá-los. Já lá vamos. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério... E sabem o que é que o detém, resumidamente? É a Igreja. A Igreja é que impede, porque é que quando a Igreja cá estiver, ela não se vai manifestar. Alguns pensam que é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, é verdade que o Espírito Santo está na Igreja, mas quando a Igreja for arrebatada, o Espírito Santo continua cá e tem uma ação muito grande na grande tribulação. O que está a deter é a Igreja, o corpo de Cristo. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Sabem que há outra versão que chama-lhe mistério da impiedade. E o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, fala do mistério da piedade. O mistério da piedade refere-se a Cristo. Sabem o que é o mistério da piedade, em resumo? É Deus, sendo Deus, humilhando-se, fazendo-se homem. Sabem o que é o mistério da impiedade ou da injustiça? É o homem exaltando-se, querendo parecer Deus e ser considerado Deus. É isto o anticristo. E ele então está aqui a dizer... o mistério da injustiça opera. Já opera. Tomem bem atenção que ele está a falar no presente. O anticristo ainda não se manifestou, mas este espírito está em ação no mundo, já no tempo presente. E nós vemos-lo, este espírito, nós vemos-lo de muitas maneiras. E eu quero chamar a vossa atenção, porque se ele já opera no presente, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é a Igreja, o corpo de Cristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sabem que ele já opera, sabem em quê? Em sinais e prodígios de mentira. Quando aparecem em indivíduos que dizem que fazem curas, que falam línguas, que falam não sei o quê, eu digo assim, sim, isso prova o quê? Prova que estás a ser enganado pelo diabo, porque isso hoje não está em vigor. O irmão Alberto, sabem que ele é de origem síria, a mulher. E o sogro dele disse-lhe que lá no meio dos árabes, nos islâmicos, na Síria, etc., existem grupos de islâmicos que falam línguas. E então, e agora? Os islâmicos também falam línguas? Pois falam. Sabem porquê que eles falam línguas? Porque quem opera neles é o diabo. E os outros que andam aí a falar línguas tenham cuidado, porque estarão a ser enganados por ele. E com todo o engano e injustiça, versículo 10, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos, agora mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por Deus vos ter escolhido, vos ter eleito, elegido desde o princípio, para a salvação. Nós estamos livres disto. Estão a ver o contexto? O contexto é muito claro. Esta salvação é tempo futuro, não tem nada a ver com a salvação da condenação do pecado, mas da presença do pecado. Ora bem, agora vou-me dedicar aqui aos slides. Portanto, no fundo, foi isto que nós falamos. 3 tempos da salvação, muito rapidamente. Este conceito tem que ser muito claro. O que são os 3 tempos da salvação na Bíblia? Querem ver na Bíblia? Fui salvo, passado. Estou a ser salvo no presente.
serei salvo no futuro. O tempo passado da salvação. Olha, quantas vezes nós lemos à mulher pecadora, à mulher com o fluxo de sangue, ao cego, ao leproso, a tua fé te salvou, tempo passado. Ok? Passado. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que nos salvou, tempo passado, e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Tempo passado. Estão a ver? Salvo de quê? Salvo da condenação do pecado. O tempo passado da salvação tem a ver com a salvação da condenação do pecado. Tempo presente. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, estamos a ser salvos, tempo presente. Não fomos, não seremos, mas estamos sendo salvos. É o poder de Deus. Ok? E é com a referência ao tempo presente da salvação que nós damos em Filipenses 2,12, quando o apóstolo Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Este é um versículo que atrapalha a cabeça de muita gente. Então, mas eu tenho que fazer alguma coisa pela minha salvação. Salvação tempo presente, tenho que fazer muita coisa, tenho. Quanto à salvação no tempo passado, não tenho que fazer nada. Não foi pelas obras de justiça que eu fui salvo. Não tive que fazer nada. Mas tenho que fazer muito para eu ser salvo do poder do pecado. Eu tenho um combate diário. E vocês têm um combate diário. Vocês têm que vencer o pecado diariamente na vossa vida. O pecado jaz à porta de todos nós. Epá, vocês têm um grande combate com o pecado. Atenção, não briguem com isto. E na questão da salvação no tempo presente, temos que trabalhar muito para sermos vencedores e vencermos o pecado. E, portanto, salvo do poder do pecado, ok? Depois, temos os 3 tempos da salvação em relação ao futuro. Diz assim o apóstolo: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, portanto, já salvos, seremos futuros salvos da ira. Tão claro. Só um cego é que não vê isto. Estão a ver o contexto? Estão a ver a linguagem? Estão a ver a fraseologia? Seremos no futuro salvos da ira, que é disso que fala Tessalonicenses, capítulo, a primeira carta, que é isso que fala Tessalonicenses, a segunda carta. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E agora aqui temos os 3 tempos da salvação neste único versículo. Querem ver? Só para vocês verem. Fomos reconciliados, não é? Fomos reconciliados, tempo passado. Salvos pela sua vida, tempo presente. Sabem que o Senhor Jesus Cristo agora está a interceder por nós. Ele está num combate tremendo. E olha para mim, olha para vocês e diz: pá, este indivíduo, pá, o que é que eu hei de fazer com ele? Pá, vai outra vez cair na mesma coisa? Vai outra vez fazer a mesma asneira? E ele ali a interceder ao Pai, a interceder como somos sacerdote, a interceder por nós, como advogado a interceder por nós. E nós o que é que andamos aqui a fazer? Estamos-lhe a dar trabalho? Não aprendemos a lição? É a sua vida, não é pela morte. Pela morte fomos salvos no passado. Pela sua vida estamos a ser salvos no presente. Ele vive para interceder por nós no presente. E futuro, salvos da ira. Já é óbvio, não é? Que está ali, salvos da ira. Que está ali também. Salvos da ira. Ok? Temos aqui os 3 tempos da salvação. E depois em Romanos 8:24 lemos: em esperança somos salvos. Isto é o tempo futuro da salvação. Em esperança. A esperança está associada à vinda do Senhor Jesus Cristo. E ao que acontece com a vinda dele. A nossa salvação, diz também o apóstolo, em Romanos 13, está agora mais perto. Então, mas eu já não fui salvo? Então ainda estou longe da salvação? Está a falar do futuro. A salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está a falar do tempo futuro da salvação. Ok? Aquele crente que se portou mal, e Deus às vezes disciplina, a gente não aprende a lição. Vocês tenham cuidado. Se a gente não aprende a lição, o Senhor às vezes manda-nos assim umas disciplinadas, que é para a gente ver se aprende. Ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele já não estava salvo? Estava. Mas em relação ao futuro ainda não estava. O tempo futuro da salvação. E para que ele seja salvo
O Senhor muitas vezes disciplina-nos e manda-nos assim uns açoites, que é para ver se a gente aprende. Porquê? Para nós termos todo o tempo, todos os tempos da salvação garantidos. Ok. Ele também diz aqui, nós que temos as premissas do Espírito já salvos, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, cá está a esperança, futuro, a saber a redenção, salvação do nosso corpo. Romanos 8:23. Tudo isto está em harmonia, tem a ver com a redenção do corpo, não da alma, ok? Salvos da presença do pecado. O que é que eu descrevi ali? Pronto, então quando a palavra salvo aparece, não deduzam daí que é a salvação da condenação do pecado. Pode ser a salvação do tempo presente ou a salvação do tempo futuro. Em suma, Satanás é astucioso. Os São Licenses passavam por grande tribulação, eu já falei acerca disso. Não pela grande tribulação, mas por uma grande tribulação. Ok? E na primeira carta, vemos que estamos livres da ira futura, como eu já disse. Satanás não desiste, ele volta à carga, não é? Vejamos o que é que ele fez. Na segunda carta, nos primeiros versículos, que eu de propósito não li, que é para reservar para agora, o que é que diz o apóstolo? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Isto é uma outra versão. A nossa versão diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ok? Que é o arrebatamento. Já falei sobre isso. Esta era a bem-aventurada esperança deles, e ele rogou-lhes para não deixarem que nenhum homem a tomasse deles, retirasse esta esperança bendita que nós temos. E há alguns que não tiraram a esperança, andam a meter medo às pessoas. Olha, a gente vai passar na grande tribulação. Olha, já está a acontecer aquilo que Jesus profetizou lá atrás. Está a acontecer agora a grande tribulação. Os sinais, olha os sinais. Mentira! Não há sinais nenhuns. Nós não somos o povo dos sinais. Israel, os judeus pedem sinal. Nós não temos a ver com sinais. Nós andamos por fé, não andamos por vista. Ok? Muito bem. Então, o que ele está a dizer... então vamos lá ler no versículo 2, assim: não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, porque parece que haveria alguém, supostamente com o dom de profecia, a dizer: o Senhor revelou-me. Quantos há aí que dizem o mesmo? Que dizem que o Senhor lhes revelou. Mas revelou o quê? As revelações estão fechadas. Mas andavam a enganá-los alguns, supostamente com o dom de profecia, por espírito, a dizer, quer por palavra, não é? Também, por palavra, isto é, por argumento, por sofisma. A Bíblia diz isto, mas isto quer dizer... Não. Cá está as alegorias, cá está os calvinismos a funcionarem e a desdizerem o que Deus diz na Bíblia. Havia este problema lá entre eles, portanto, alguns vinham por espírito, outros por palavra, não é? Com sofisma, a torcer a questão, dar aparência de verdade, ou por epístola de nós. E chegaram ao ponto de forjar uma epístola de Paulo, como se fosse escrita por ele, que não era uma falsa epístola de Paulo, a dizer o contrário daquilo que Paulo dizia. Isto é grave. Ou por epístola como de nós. Ok? Paulo não diz uma única palavra para preparar os crentes para a grande tribulação. Se os crentes passassem na grande tribulação, ele ia preparar. Mas não vemos isso. O que nós vemos é dizer assim, ele só fala da bem-aventurada esperança. Ele só fala de verdades consoladoras. Sabem que na segunda carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, ele diz, nem vos perturbeis. Aquilo que andava no ar estava a perturbá-los, não estava a consolá-los. Ele fala para os consolar com a verdade do arrebatamento. E alguns vêm perturbá-los, a meter-lhes medo, que estava aí o anticristo e a grande tribulação, etc. Muito rapidamente, porque a nossa hora está passada, eu peço desculpa, mas hoje não vamos passar para outro dia. O Senhor na terra, quando estava na terra, preparou os discípulos para a grande tribulação. Mas o Senhor na terra nunca falou do arrebatamento. O apóstolo Paulo fala do arrebatamento e diz que nós não temos nada a ver com a grande tribulação. Por outras palavras. Arrebatamento antes da grande tribulação. E então ele chega aqui ao versículo 2, ele diz assim, não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Há uma outra versão que diz, como se o dia de Cristo estivesse já presente.
Quem sabe a língua grega sabe que este Cristo aqui é o Messias. É o dia do Messias. E por isso a maior parte das versões, se vocês forem ver a revista atualizada, se forem ver a versão brasileira, se forem ver outras versões inglesas e outras, o que está lá escrito é o dia do Senhor e não o dia de Cristo. Porque o dia de Cristo pode induzir em erro. E ele está a falar do dia de Cristo, mas é o Messias, que é o dia do Senhor. Ok? Segundo aos Colossenses 2:3, afirma explicitamente que o arrebatamento precede a grande tribulação. Olha o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E aqui é que está um problema. O arrebatamento não acontece sem que primeiro venha a apostasia. E há alguns que não conhecem nada da Bíblia, não é? Não têm cultura bíblica. Isto é muito importante. Um dos combates que eu tenho tido ao longo da minha vida é lutar contra a iliteracia bíblica. Porque eu posso não ser iliterado no português e ser biblicamente iliterado. Porque o vocabulário bíblico tem significado diferente do vocabulário normal na língua portuguesa. Temos de ter muito cuidado. A mesma palavra na Bíblia pode ter um significado diferente da palavra corrente na língua portuguesa. Ok? E, portanto, nós temos que estar muito familiarizados com o vocabulário da Bíblia, para sabermos do que é que a Bíblia está a falar. E isto só se consegue estudando a Bíblia. Familiarizando-nos com a Bíblia. Lendo a Bíblia. Lendo, meditando, estudando a Bíblia. Eu estou a dizer isto porquê? Porque a palavra apostasia está associada na mente das pessoas a degeneração. A deixar os fundamentos, a deixar a doutrina. O que é um apóstata? É um indivíduo que abandonou a fé. Não é isso na Bíblia. A não ser que a Bíblia diga isso. A palavra apostasia significa simplesmente partida. Agora, o contexto é que vai definir que tipo de partida. Se parto da verdade, deixo a verdade, partindo ou deixar. Se deixo a verdade, partindo para o erro, então o contexto vai-me falar acerca disso. Ou se é outro tipo de partida. Vocês já vão perceber. Por exemplo, partida grega apostasia e se manifestar o homem do pecado, filho da perdição. Ok. Já falei acerca disto. Ele está a falar de algo que não é bom. Ok. Ele não está a falar de algo para consolar. Está a falar de algo que não é bom e que não tem nada a ver com os crentes. Porque aquilo que ele tem para os crentes é bom. Aliás, já agora, só muito rapidamente, no capítulo 2, sabem como é que ele termina esta secção no capítulo 2? Ele diz assim, versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos ter elegido desde o princípio para a salvação, estamos livres disto, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e esta glória é a glória do arrebatamento. Então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação, cá está a palavra consolação, e boa esperança, a bem-aventurada esperança, consola os vossos corações. A mensagem dele para estes crentes é completamente diferente. Vão ver? Consolação. Ok. Vamos então ver isto rapidamente. A palavra apostasia, a raiz da palavra, o verbo que deu o substantivo, que só aparece 2 vezes na Bíblia, o substantivo, o verbo, portanto a raiz da palavra apostasia, no grego, é traduzido nestas passagens, essa palavra, por apartarem. Ok? Por exemplo, a Ana, nós lemos na Bíblia que ela não se afastava, é a palavra, é afastar. E sabem quando o apóstolo diz, isto não vai acontecer sem que antes haja um afastamento. Quem é que vai ser tirado do meio? É a igreja, é o arrebatamento. A apostasia ali, como vocês já vão ver, quer dizer a partida, o afastamento, o apartamento, a retirada, o apartamento. São as várias passagens que traduzem a palavra. Agora, olha o que é que está aqui escrito. Se a palavra apostasia quer dizer em si
degeneração, se em si quer dizer sair da fé, abandonar a fé, porque é que o apóstolo teve que dizer apostatarão alguns da fé? Não bastava só dizer apostatarão, porque a palavra em si não quer dizer isso. A palavra em si só quer dizer apartarão, desviarão, ou sairão, partirão. Estão a ver a ideia? Aparta-te dos tais, aparta-te da iniquidade, apartar do Deus vivo. Em si significa afastamento, ausência, retirada, partida, que é o que acontece. Tem que haver o afastamento da igreja, a ausência da igreja, a retirada da igreja, a partida da igreja. E, tal como eu disse, o apóstolo Paulo teve que dizer da fé. Eu já falei acerca disto, não vou repetir isto. Já falei disto, não vou repetir isto. E, portanto, também já falei acerca disto, que ele, no fundo, ele está a falar da consolação e boa esperança que nós temos, não é? E, basicamente, chegou ao fim. Teve que ser um bocado acelerado, peço desculpa, às vezes até assim um bocado turbulento, mas eu espero que de alguma forma vos possa ter ajudado a perceber o que é que a Bíblia ensina sobre o assunto. Não confundamos a vinda à Terra com o arrebatamento. E estas passagens explicam-se estudando-as bem, compreendendo-as bem. E cuidado com a iliteracia bíblica. Não leiam que apostasia quer dizer em si o que quer. É a mesma coisa que dizermos assim. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos várias palavras. A palavra fé. Muita gente, quando ouve a palavra fé, pensa em confiança em. Mentira! A palavra fé em si não quer dizer isso. O contexto é que vai definir o que é que ela quer dizer. Nós temos, de facto, a fé em Cristo, mas também temos a fé de Cristo. Então, e agora o que é que ficamos? Quando a Bíblia fala na fé em Cristo, e depois a Bíblia fala na fé de Cristo. São coisas diferentes. E o que é que isso quer dizer? Assistam no próximo culto. Pode ser que tenham a sorte de ter a explicação. Que o Senhor nos abençoe.